Se você é jovem, fica comigo nesse vídeo, principalmente se você ainda mora com os seus pais. Eu tenho certeza que se você me escutar bem, você vai começar a sua vida financeira do melhor jeito que você poderia começar. E isso vai fazer você ter uma vida financeira totalmente diferente. E, consequentemente, a sua vida toda vai ser diferente também da maioria das pessoas que não vão parar pra me ouvir ou então que não estão nem aí com isso que eu vou dizer nesse vídeo. Primeira coisa que eu vou começar dizendo que eu já escutei isso e pra mim isso demonstra um grave problema que a maioria das pessoas tem, que foi justamente a seguinte frase que eu ouvi: pra você é fácil investir, porque você já trabalha, ganha seu dinheiro, mas você ainda não precisa pagar conta, porque você mora com seus pais. Eu não escutei exatamente dessa forma, mas o que a pessoa quis dizer com isso foi exatamente isso que eu tô falando. Então, na cabeça dessa pessoa, eu que era, vamos dizer assim, a mesquinha, ou então aquela pessoa fora da realidade. É justamente isso que eu estou fazendo, que a maioria dos jovens deveriam fazer, ao invés de estarem gastando dinheiro à toa. Muitos que eu vejo ficam gastando com festas, bebidas. Eu tenho jovens vizinhos que vivem fazendo festa finais de semana, ligando som alto, fumando, trazendo amigos aí do mundo, que não estão pensando no futuro financeiro, estão gastando dinheiro com coisa que não deveria nesse momento e depois sou eu que estou fora da realidade. Se você mora com seus pais e ainda não tem um custo de vida alto, é aí que você precisa aproveitar e ao invés de gastar desenfreadamente, você pode muito bem fazer o básico, gente, o básico bem feito, sentar, organizar os seus gastos, ver quanto que você está recebendo, quanto que está saindo, para você já começar a ter essa maturidade financeira, já começar a saber exatamente o quanto você vai investir, o quanto você poderia aumentar de renda, o quanto você precisa, né, para conseguir se manter, ainda mais quando você for sair da casa dos seus pais. Por isso, você já tem que ter um pé no chão e parar de pensar, eu deixo pra depois, isso daí eu resolvo depois da faculdade. E aí, durante a faculdade, você tá fazendo o quê? Gastando dinheiro à toa, indo em festa, não tá nem se preocupando com o seu futuro financeiro. E se aquele emprego que você achar que vai conseguir depois da faculdade não der certo, você tem dinheiro juntado, tem dinheiro investido pra cobrir esses gastos que você vai ter depois? Isso é uma coisa que você já deveria ter pensado com 18 anos. Você tem cabeça sim para começar a pensar nisso com essa idade. Se você tem cabeça para pensar em outras coisas, em besteira, por que você não teria para ter uma maturidade? Pelo menos saber o mínimo ali, ter o esforço de entender onde investir, nem que seja no lugar mais básico, como o Tesouro Selic, por exemplo, que é o que eu sempre falo aqui no canal. E se você ainda nem começou a investir sendo jovem, também está errado, porque essa é a fase sim, onde você deveria aproveitar o tempo que você tem, a energia que você tem, ao invés de gastar com coisas fúteis, gastar com algo que vai agregar valor para o resto da sua vida. A primeira coisa que eu quero que você entenda então, é que disciplina financeira é solitária, principalmente no início, quando você começar a se destacar da maioria, ou então começar a fazer diferente do que a sua família faz, do que as pessoas que estão ao seu redor costumam fazer, porque se você convive com pessoas que só gastam, vivem de forma descontrolada, não teve uma juventude dessa forma que eu estou dizendo, uma juventude financeira bem controlada, de forma madura, essa pessoa vai começar a te enxergar com inveja, tá? Pra dizer bem a verdade. A pessoa vai ter inveja de você porque você tá fazendo diferente dela. As pessoas vão normalizando coisas que não deveriam ser normalizadas e depois o errado vai ser você que tá fazendo certo, mas por você estar em volta de pessoas que estão acostumadas ali com a vida toda bagunçada, aí você vai ser o diferentão, o mesquinha, a fresca. Enfim, galera, se você ainda mora com seus pais assim como eu, por exemplo, tenho 19 anos, moro com a minha mãe, justamente porque eu já tenho essa consciência, tenho os meus pés no chão, sei o que eu estou fazendo, tô formando a minha reserva de emergência para quando eu sair de casa, no momento certo, eu sei muito bem que eu não vou precisar da ajuda dela, não vou precisar ficar pedindo dinheiro e ficar constrangida, porque eu sei que isso constrange. Se você faz algo do tipo, você sabe como é ruim ter que ficar pedindo dinheiro para os pais e às vezes você não está conseguindo trabalhar naquele momento por conta dos estudos e assim vai, galera. É um monte de coisa que vai acumulando por falta de organização, por falta de você ter pensado isso antes. Isso daqui é uma coisa bem diferente de quem mora com os pais
e gasta dinheiro à toa com balada, com bebida, com amigo, com festa, com sei lá mais o que, como eu vejo muitos jovens. Agora vamos fazer uma simulação aqui para você ver que não é fora da realidade isso que eu tô falando. Se você começar com 20 anos, por exemplo, ou seja a idade que for, mas vamos supor que você vai ficar investindo durante 5 anos. Eu estou considerando que a pessoa começou com 20 anos, no período que ela está na faculdade, geralmente, né? Eu, por exemplo, não faço faculdade, mas como a maioria faz, vamos dizer que está na faculdade e, em paralelo, essa pessoa também vai estar trabalhando, ganhando seu dinheiro para conseguir, né, investir. Vamos dizer também que ela mora na casa dos pais, ainda está trabalhando e mora com os pais e nesse momento não precisa arcar com as despesas. Vamos primeiro imaginar esse cenário. Se essa pessoa investir R$100, o que eu acho muito pouco para uma pessoa como essa que eu falei, né? Ela vai ter depois de 5 anos, com 25 anos, 7.656. Mas como eu sei que se essa pessoa de fato trabalha e não gasta à toa, é controlada, ela consegue investir ali no mínimo uns R$500, né? Vamos colocar os pés no chão. Eu sei muito bem que ela consegue. Se ela ganha um salário mínimo, por exemplo, consegue investir isso, claro, né? Como eu disse, se ela não tiver despesas, ainda mora com os pais e estuda em paralelo. Ela vai ter ali 38.280. Para depois, quando ela for sair da casa dos pais, já ter esse dinheiro como reserva e rendendo. Então, quase R$40.000 quando ela tiver 25 anos. Achou pouco ou achou muito? Achou dentro da sua realidade ou achou possível, né? Isso daqui, galera, é simulando com uma taxa de 10% ao ano. Uma taxa bem dentro da nossa realidade brasileira, já que os nossos juros no Brasil são altos. Agora, vamos supor que essa pessoa não consegue investir R$500 porque ela ainda ajuda nas contas de casa. Ela mora com os pais, mas precisa ajudar. Vamos dizer que ela vai investir R$300. Ela vai ter, então, R$22.968 quando ela tiver 25 anos de idade. Mas agora, se essa pessoa já saiu da casa dos pais, é o que eu falei. Se você saiu da casa dos seus pais sem ter reserva de emergência, começou a atropelar as coisas, já comprou carro, quer alugar uma casa ou até mesmo financiar uma casa própria, sendo jovem, e acha que você vai conseguir trabalhar e, em paralelo, estudar, uma hora isso não vai dar certo. Então, para esse jovem que já saiu da casa dos pais e precisa arcar com os seus custos, e muitas vezes eu sei que os pais ajudam esses jovens também, bancam algumas coisas, porque de fato, né, a pessoa vai gastar demais mesmo. Para esse jovem, aí eu já diria que investir não é o foco. Nesse caso, essa pessoa precisa ganhar mais. Não significa que ela não possa investir. Ela pode sim, mas sabendo que vai ser muito mais difícil para ela nesse momento sendo jovem. Porque nós, sendo jovem, gente, naturalmente, a gente vai ganhar menos mesmo. Mas fazendo isso que eu falei, usando o momento que você mora na casa dos seus pais como estratégia financeira, você pode se dar muito bem depois. Agora, se você atropelar as coisas, né, como é o caso desse último jovem, aí você precisa agora respirar, se acalmar, pensar como você vai ganhar mais dinheiro para depois você focar em investir melhor. Porque, de fato, quando a gente é jovem, a gente tem que trabalhar, a nossa energia tem que ser focada nisso mesmo. Mas a diferença é que alguns jovens vão poder investir mais, aproveitando esse momento que eu falei, que mora com os pais, e outros vão ter que investir menos, porque atropelou as coisas. Esses dias eu vi um vídeo do Guto Galamba lá no Instagram, onde ele estava respondendo uma caixinha de pergunta. A pergunta era a seguinte: qual o maior conselho você daria para um jovem? E ele deu um conselho que eu realmente, de fato, não vejo muitos influenciadores por aí, né? Influenciadores que falam de alta performance. Não estou generalizando os influenciadores, tá? Mas estou dizendo que a maioria mesmo, quando alguém faz esse tipo de pergunta, começa a falar: foca no longo prazo, empreenda, corra riscos, aproveita essa idade para quebrar a cara e aprender com os erros e tudo mais. Isso está correto, sim. Mas de nada adianta esses conselhos se você, enquanto for jovem, não acreditar em Deus, não seguir os mandamentos dele, não glorificar a ele em tudo que você faz. Então, se você não entregar a sua vida enquanto você é jovem, você pode morrer amanhã, porque jovens morrem também. Imagina se você perde a vida e ainda não foi salvo. Isso serve para qualquer pessoa, tá? Não só para quem é jovem, mas se você puder começar enquanto você é jovem,
vai ser maravilhoso. Então, como eu tava dizendo, para ter certeza de salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados, arrepender genuinamente, né? Não arrepender por arrepender e continuar cometendo os mesmos erros, cair naquele pecado da iniquidade, né? Então, depois que você fizer isso, aceitar Jesus, se batizar, recomeçar a nova vida, aí você tem a certeza da salvação. Quando você tiver a consciência da palavra de fato, tiver a consciência do seu propósito nessa vida, começar a fazer novos discípulos, você está entendendo, né, o real sentido de tudo. E glória a Deus se isso for na sua juventude, porque quem é jovem acha que aproveitar a vida significa cometer todos os erros que pode para depois lá na frente se resolver com Deus, sendo que não é assim. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigada por me ouvir falar um pouco sobre Deus também, falar sobre também o que eu vivo, né? Eu sei que se eu tivesse colocado essa parte logo no início do vídeo, muitas pessoas teriam saído. Então, se você ficou até aqui, você já é diferente da maioria das pessoas. Obrigada por isso. Já aproveita também para deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Se até aqui eu te ajudei de alguma forma, fiz você pensar diferente. Agora, voltando a falar sobre dinheiro, pra gente finalizar esse vídeo, vou dizer aqui alguns pensamentos realistas que eu sei que muitos jovens vivem na pele e eu mesma já pensei. Mas como que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? E aí entra aquela pergunta que eu vou te fazer. Será que é falta de dinheiro ou falta de prioridade? Se de fato for falta de dinheiro, tente identificar em quais perfis de jovens, daqueles que eu falei no início do vídeo, né, você está. E se você estiver no último deles, você vai focar em ganhar mais de fato. Agora, se você está falando que não sobra dinheiro, mesmo trabalhando enquanto você mora com seus pais, ou então mesmo ganhando mesada dos seus pais, aí o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de prioridade de fato. Então você precisa organizar suas finanças, começando mesmo com pouco, porque eu sei que a gente é jovem e ganha pouco mesmo. Mas esse pouco que você já ganha, já que você gasta menos, pode fazer uma baita diferença daqui 5 anos quando você sair da faculdade, terminar seus estudos ou querer já se mudar da casa dos seus pais. O próximo pensamento, tenho medo de investir. E não é porque você tem medo de investir, é porque você tem medo de perder dinheiro. E isso vem da falta de conhecimento. Então, enquanto você não estiver disposto a aprender sobre esse conhecimento, né, sobre finanças, sobre investimentos, você não vai perder o medo mesmo. Enquanto você também não colocar em prática e começar com pouco, porque o início é com pouco mesmo. Ninguém iniciante vai começar com 5 mil reais, colocar tudo em um só investimento ali, a não ser que a pessoa seja doida mesmo, né? O próximo pensamento, todo mundo à minha volta gasta. E aí é aquilo que eu falei, né? Você quer viver assim como todo mundo vive? Você quer ter a vida financeira assim como todo mundo tem? Porque tem gente que tá aí com carrão, tá com casona, cartão de crédito black, mas vive falando, esse mês eu tô apertada, eu não posso gastar, tô esperando fechar a fatura do meu cartão. Sendo que nessa idade também cartão de crédito, nem deveria existir nas mãos de um jovem. E você pode me criticar, pode também falar que eu estou falando baboseira, porque eu sempre falo, né? Jovem não deve ter carro, jovem não deve ter cartão de crédito. Se o jovem não tem nem o básico, que é o conhecimento financeiro, educação financeira, como que ele vai conseguir lidar e controlar tudo isso que ele tá querendo? Vai agir sempre na emoção. Vai haver um limite lá do cartão de crédito de 5 mil reais, sendo que ele ganha 2, e vai gastar 5 mil. E depois vai ter que se endividar. Aí tem também o carro que ele tem ali, nem que seja um carro básico, mas vai ter que pagar a gasolina, vai ter que pedir ajuda para os pais, como acontece muitas vezes, o carro vai estragar. Enfim, galera, não preciso nem me estender muito aqui, tem vários argumentos contra, são mais contras do que prós. E o último pensamento típico de um jovem, quero aproveitar a juventude. Só se vive uma vez, então eu vou gastar tudo mesmo e depois eu vejo como é que eu vou pagar isso. Ou então, depois que eu sair da faculdade, que eu começar a trabalhar, aí eu começo a montar minha reserva de emergência. Aproveitar a vida não é gastar tudo que você tem, até porque você pode aproveitar sem gastar muito dinheiro, sem querer ficar esbanjando para os seus amigos verem. Tô fazendo esse vídeo aqui, por exemplo, de forma gratuita e vai ter aquele jovem que não vai ter nem a paciência de assistir o vídeo até o final, não vai ter primeiro nem o interesse em buscar por esse tipo de conteúdo, não vai querer nem saber, né, de ver um vídeo longo como esse, porque só sabe assistir vídeo curto,
de bobeira, coisa que não vai agregar valor, só sabe ficar vendo série, vendo filme também, coisa que, se fosse pelo menos algo de Deus, né, que glorificasse a Ele, mas como eu vejo muitos jovens fazendo, só ouve música nojenta, filme besta, vídeo que não agrega em nada. Então, já vou começar agradecendo aqui se você ficou até o final. Já comenta também se você está aqui. Vamos ver quem de fato chegou até o final desse vídeo. Se você chegou no final desse vídeo, deixa eu pensar no que você pode comentar. Tem que ser uma coisa bem diferente aí pra eu entender que você chegou no final mesmo. Já sei, comenta algum tipo de fruta e escreve, cheguei até o final. Galera, então resumindo esse vídeo aqui, eu quero muito que você, jovem, tenha uma vida diferente. Se chegar alguém em você e falar assim, nossa, mas você é fora da realidade, ai meu Deus do céu, não leve isso a mal. Muito pelo contrário, entenda isso como um elogio para você saber que de fato você está agindo diferente da maioria. Como eu falei, disciplina financeira vai ser solitária no início muitas vezes. E o bom é que você vai passar a inspirar outras pessoas. Outras pessoas vão começar a mudar, você mesmo vai ser a primeira pessoa a mudar o ambiente ao seu redor. E aí essas pessoas vão começar a investir por sua causa, vão começar a gastar de forma mais controlada, gastar melhor, né? Se a gente puder dizer assim. E além disso, eu espero que você tenha entendido esse conselho que eu falei sobre Deus, leve isso para sua vida. Se você tiver a maturidade de entender isso desde jovem, meu querido, você, será só luz na vida das pessoas, será um discípulo de Jesus de fato. Vai ser uma maravilha, não tenho nem palavras para expressar, né? Se de fato eu conseguir te ajudar em relação a isso, porque eu tô começando essa caminhada agora também, me batizei ano passado, pra mim isso é algo novo também. Estou lendo a Bíblia agora, comecei a ter essa disciplina. Agora sim, eu falo um ano atrás, né, que eu comecei a ler a Bíblia. Só que de um ano pra cá, gente do céu, a minha maturidade em relação à Bíblia, em relação a Deus, mudou completamente. Então, no que eu puder te ajudar em relação a isso, qualquer dúvida que você tiver em relação a Deus, se quiser que eu conte mais detalhes sobre o que eu vivi, pode me falar também. Estou abertamente pronta para te ajudar. É claro que a gente não sabe de tudo e nunca vai saber, mas aos poucos a gente vai aprendendo cada vez mais. Galera, eu espero que você tenha gostado então. Foi um prazer fazer esse vídeo aqui, fiquei muito feliz, tô muito feliz. Então, já deixa aqui nos comentários a fruta que eu falei. Vamos ver, né, quem ficou até aqui. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!